Vão entrando. Bem-vindo para esse momento de adoração. Esse momento que dedicamos a Deus. Vamos ver quem está aí. Sejam bem-vindos. Nossa segunda-feira, como eu acabei de dizer, segundou. Prepare para você um lugar na sua casa. Ou se você está trabalhando, coloca um fone, mas não fica de fora. Não perca o que Deus já preparou para você nessa segunda-feira. Eu tenho certeza, hoje eu vou contar um testemunho aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que possamos imaginar. Que o Senhor vá falando com você aí. Encontre um lugar onde você possa ouvir a voz do Espírito Santo, onde você se sinta na liberdade. Eu tô aqui, eu acabei de fazer um café. Oi, Maga, seja bem-vinda. E enquanto vocês vão entrando, vamos chamando a presença do Eterno. Aquele que é o único que pode e vai fazer por nossas vidas mais do que pensamos, mais do que imaginamos, muito, muito, muito mais. Porque hoje eu fui tão surpreendida com essa palavra quanto vocês serão. Hoje o Senhor me pegou assim, a paz, minha amada, irmã Isabel, seja bem-vinda. Aproveita que estamos agora bem no início. Vão convidando, vão chamando as pessoas para fazer parte. Boa tarde, Miranda. Que o Senhor seja contigo. Vão entrando, vão convidando. Deixa eu ver se a Margarete acho que já está aqui. Divida o pão. Manda essa live para as pessoas que você conhece. E se você tiver muitas pessoas no seu Instagram, envia para aqueles que você não conhece também, porque essa palavra vai longe. Essa palavra pode, às vezes, levar conforto para alguém. Me fala como está a conexão, a iluminação, se estiver muito forte, tá tudo bem? Como está aí a visibilidade? Oi, Ju! Oi, Maga! Louvamos a Deus pelas nossas segundas-feiras. Amém. Segunda que sara, né? Segunda que sara. Exatamente. Amém. Segundas-feiras que o Senhor tem preparado para nos sarar, para nos curar, para que nós tenhamos não só uma semana abençoada, mas que nós também temos uma vida plena, uma vida abundante. Amém. Ele nos prometeu. Amém. Foi Ele que nos prometeu. Nós estamos aqui só para usufruir daquilo que é nosso por direito. Somos cordeiros com Cristo. E já que somos cordeiros, eu quero usufruir de toda a herança que eu tenho. Eu sou aquela filha que eu não quero deixar nada para trás. Nada, nada, nada. Como que tá a voz, a iluminação? Tá tudo bem para vocês? Ó, aqui tá legal. Então vamos... Aqui em São Paulo tá bom. Falou bem, verdade. Então tá bom. Aqui em São Paulo tá bom. Oh, Deus. Então se aí tá bom, certamente aqui em Portugal também vai estar. Também está. Ju. Oi. O que você acabou de falar tem tudo a ver com o versículo que eu escolhi para essa tarde, né? Verdade. Que está lá no livro de Salmos, número 116, versículo 12. E diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. E algumas traduções diz assim: que darei eu ao Senhor por cada um dos benefícios que Ele tem me dado. Né? E é exatamente isso, com tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O que a gente pode dizer para Ele? O que a gente pode fazer para Ele? Aleluia.
das vezes que a gente acha que tudo está acabado, Deus ele se mostra como a presa que está encurralada, né? E não tem para onde correr. E Deus vai e se mostra e mostra para a gente que Ele nos ama e que Ele sempre tem escape para aqueles que o servem, né? Eu creio no escape do Senhor. Eu preciso falar uma coisa. Nesse salmo, ele começa exatamente assim. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve, a minha voz e as minhas orações. E porque Ele se inclinou para mim com seus ouvidos. E eu vou orar enquanto eu viver. É muito forte. Exatamente. É? Eu amo o Senhor. Eu posso dizer para vocês, né? Que eu sempre declarava assim, que a última coisa, sem saber eu profetizava, a última coisa que eu vou ser na minha vida é crente. Eu fui católica, apostólica, romana, praticante, eu tinha cargo na igreja. Fui setinoye, budista, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, jogava, não fazia nada sem jogar uma carta em um búzio. E eu falava assim, a última coisa que eu vou ser na minha vida é crente. Ainda bem. E eu não sabia que eu já estava profetizando que a última coisa que eu seria na minha vida era ser crente. E eu passava na porta da igreja evangélica e eu gritava assim, não precisa gritar, que Deus não é surdo! E Deus me colocou no lugar que mais grita, que é o altar. Né? Mas é exatamente isso. Que darei ao Senhor por cada um dos benefícios que Ele tem me dado. Aleluia. E eu amo o Senhor. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Aleluia. Eu sei o que Deus fez com a minha vida. Eu sei aonde Ele me colocou. Eu sei quem eu sou hoje. Eu tenho uma identidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sou mais uma pessoa na multidão. Eu sou a pessoa. Eu sou a escolhida. Eu sou aquela que serve ao Senhor. Eu não sou mais uma pessoa. Eu não preciso mais me embriagar, nem andar de bar em bar, nem virar de sexta e voltar para casa só na segunda. Amém, aleluia. Porque é isso que o mundo faz. Enquanto você está no mundo, você está bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando, fazendo todas essas coisas. Está tudo jóia para o mundo. Quando você fala, estou indo na igreja. Os amigos vão embora. O quê? Você está louca? Fala, agora eu estou louca, mas eu estou louca por Jesus. Agora que eu descobri realmente a minha sanidade. Antigamente eu era insana. Verdade. Antigamente eu gastava meu dinheiro naquilo que não era necessário. E assim, a vida da gente passa, e quando a gente vê, você olha para trás e fala assim, o que eu fiz na minha vida? Como eu era cego, não é? Tem um louvor que fala isso, né? Que a gente era cego e não sabia. Não tínhamos ouvidos. E essa cegueira, ela era espiritual. Por isso que eu posso dizer nessa tarde, o que darei eu ao Senhor por cada um dos benefícios que Ele tem me dado. Amém. E esse salmo começa dizendo, amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha voz. Amém, Senhor. Ele ouviu minha voz. Ouve a voz do seu povo. Quando eu era uma pessoa oprimida. Oprimida. Eu não sabia de onde vinha aquela tristeza. Eu era uma pessoa promíscua. E eu não entendia por que eu fazia aquilo. Eu não queria fazer aquilo. Eu sempre fui uma pessoa boa, de bom coração. Mas é exatamente isso, queridos. Deus me tirou e me trouxe para junto dele. Amém. E me fez ser uma nova pessoa. E é isso que o Senhor quer que você seja. Uma nova pessoa. Segundo Coríntios 5,17 diz, eis que se alguém está em Cristo, Nova criatura é. nova criatura é.
As coisas velhas se passaram, Escritura. eis que tudo se fez novo. Amém? Eu quero convidar você nessa tarde, junto com a Ju, a convidar pessoas que ainda não conhecem a Deus. É verdade, sim. Há pessoas que ainda não entendem o que é essa palavra, porque essa palavra, para ser entendida, ela precisa estar no âmbito espiritual. Essa palavra, ela é espiritual. E só na espiritualidade que a gente entende a Bíblia. É verdade. E eu digo uma coisa para vocês, não vai adiantar você deixar o Salmo 23. 91. Não vai adiantar você deixar aberta o Salmo 91. Mas o que vai resolver é você ter uma aliança com o dono dessas palavras. Com o eterno. É você ter uma aliança, um comprometimento, um temor, uma nova vida com esse que escreveu essas palavras. Ele está aqui nessa tarde. Aleluia. Ele quer falar com você. Ele quer dizer que te ama. Aleluia. Que ele tem novas coisas para você. Que ele tem milagre para você. Que ele tem escape. Sabe o escape? Sabe o escape? Glória, santo, santo. O escape é quando você olha para todos os lados. Nada, à sua frente está uma vermelha. E atrás? Vem faraós, os cavaleiros. É o escape. Você precisa do escape. E o Senhor faz o quê? Ele mostra que te ama e te dá o escape. É verdade. Porque Ele sabe que você tem um escape. Porque Ele sabe que você tem uma aliança com Ele. É verdade. Você está aliançado com aquele que escreveu que é e é o dono de cada palavra dessa que está nesse livro. É por isso que nós nos juntamos aqui na segunda-feira. Não é porque a gente não tem nada para fazer. Não mesmo. A gente se junta aqui na segunda-feira porque a gente crê, porque a gente conhece e porque a gente sabe que aquele que é o dono de todas as coisas está aqui e que ele também quer abençoar você. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que a gente, numa conversa, eu e a Ju, a gente falou assim, olha, segunda que Sara. Segunda que Sara. É a segunda que Sara. Segunda-feira é o dia que começa a semana, quer dizer, é o domingo que começa, mas oficialmente é a segunda. Então você tem que ter uma semana já preparada, consagrada ao Senhor. O Senhor vai à minha frente, resolve aquilo que eu não posso. Na segunda que Sara, você vai encontrar isso. Na semana passada, tinha uma moça aqui, que eu não me lembro o nome dela, e ela estava pedindo a oração pela filhinha dela. Eu não me lembro o nome dela agora. Acho que é Você lembra quem era, Ju? Acho que é a Janaína. Não era, acho que não era a Janaína, não. Era uma outra moça. A Jana pediu uma live também. Pediu na live também, né? E eu queria saber se essa moça estiver aqui de novo hoje, se ela pudesse contar pra gente o que foi que aconteceu, né? Amém? E eu quero convidar você a orar comigo nessa tarde agora, para que a Ju traga a palavra, para que você seja edificado, para que a sua semana seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos orar? Sim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos mais uma vez diante da tua presença, Senhor, nessa tarde. Continua fazendo. Nós pedimos, ó Pai, perdão por nossos pecados, por nossas iniquidades, ó Pai. Senhor, nós consagramos, Senhor, a nossa vida diante do Seu altar. Em Ti, Senhor. Nós consagramos, ó Pai, a nossa parentela, a nossa família, consagramos o nosso casamento, Senhor, Senhor. nosso relacionamento, os maridos, ó Pai, os filhos, Senhor. o ministério, Senhor. Consagramos a nossa vida espiritual, material, financeira, profissional, Pai. Nós consagramos, ó Pai, esta semana. Nós consagramos este mês. Nós consagramos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E, Senhor, é verdade, o que daremos ao Senhor por cada um dos benefícios que o Senhor tem nos dado, Pai. Verdade, Senhor. Nessa tarde estamos aqui reunidas, ó Pai, mais uma vez. Tudo que fizemos. Para invocarmos o Teu santo nome, Pai. Para ouvirmos a Tua palavra. Para sentirmos a Tua presença, Pai. Sim, Papai. Visita, Senhor, cada lar aqui representado nesta tarde, Senhor. Sim, meu Deus. Oh, Senhor, que o Senhor se mova nessa tarde mais uma vez, com sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia, aleluia. Porque a Tua palavra diz que estes sinais seguiriam aqueles que crescem, ó Pai.
E nós estamos aqui nessa tarde porque nós cremos. Todos em uma única Ora, voz, caralabás, surianda, alabás. para dizer, Nós cremos Deus, no teu que tu és poder. santo, santo. Nós cremos no teu Espírito. Nós cremos que o Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe. Nós cremos que para ti não há impossíveis. Nós cremos, ó Pai, que tu és o Deus do impossível, Pai. Que tu és um Deus fiel, um Deus leal, um Deus justo. O Deus, ó Pai, que abre portas onde não existe. O Deus da impossibilidade. Aleluia. É a ti, Senhor, que nós clamamos nessa tarde. Sim, ó Deus. Senhor, abre portas de escape nessa tarde. Suriandaralabás, suricantaralabás. Abre, Senhor, marca o teu povo com milagres, ó Pai. Marca com cura, Senhor. Marca com libertação. Marca com mover teu Espírito, Pai. Move teu Espírito agora, Senhor. Visita cada lar aqui representado, Senhor. Derrama da tua glória. Derrama da tua presença, Senhor. Transforma as situações, ó Pai, que nós não podemos. Aleluia. Nós colocamos diante do seu altar agora, Senhor. Pleiteia, Senhor, a nossa causa, Pai. Pleiteia, Senhor. Seja o nosso advogado, seja o nosso juiz, ó Pai. Ora, balabá, suricanta, alabá, Senhor. Estamos aqui reunidas essa tarde, Senhor, para exaltar o teu santo nome, Senhor. Para dizer que tu és santo, Pai, que tu és maravilhoso. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Enxuga, Senhor, as lágrimas, ó Pai, daquelas que estão aqui nessa tarde hoje. Sim, ó Deus, sim, ó Pai. E que estão pedindo, Senhor, e visita. O Senhor vai visitar você nessa tarde. O Senhor vai derramar a glória dele sobre a sua casa, sobre a sua vida. Creia, tão somente creia. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, porque eu sou Deus, o meu poder não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa e o ômega. O início e o fim. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Aleluia. E ele está aqui nessa tarde. Eu quero dizer para você que o maior prazer que ele tem é te abençoar. Eu convido você nessa tarde a fazer uma aliança com esse Deus. Aleluia. A se abrir agora para receber esta palavra que vem da parte dele. Aleluia. Que essa palavra seja rema sobre sua vida. Que essa palavra seja verdade. Que essa palavra seja real sobre sua vida. Que você, nessa tarde, seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja tocada com o milagre que você precisa, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, seja conosco, Pai. Nos dá uma semana de bênção, uma semana de vitória. Usa, Senhor, a tua serva, Pai, para falar conosco, para ministrar os nossos corações, ó Pai. Para derramar o maná, Senhor, que vem do céu, que vem do seu trono para nos alimentar. Alimentar o nosso espírito, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde, Senhor. E somos gratas a Ti, Senhor, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus. Obrigada, Maga. Deus é fiel. E continua intercedendo aí para nossa live não cair. Que todos, em um único Espírito, possamos interceder para que o Senhor venha falar conosco. Hoje vai ser um pouquinho diferente do hábito. O esboço, praticamente, ele não existe hoje aqui. Hoje foi algo que o Espírito Santo falou ao meu coração. O Espírito Santo falou ao meu espírito. Ele só deu uma introdução. E ele falou que o desenrolar ia acontecer agora, aqui com vocês. Então, eu quero dizer que eu não vou pregar sozinha. Eu nunca preguei sozinha. Mas eu quero dizer que você é o responsável para manifestar a glória de Deus aí onde você está. Você é o responsável para trazer existência junto com o Espírito Santo. Eu quero que você traga, comece a adorar, comece a dizer glória a Deus, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Exaltado é o Deus ao qual servimos.
Começa a falar, eu te amo, Jesus. Começa a falar palavras de amor ao nosso Deus. Para que você possa ver, contemplar, sentir o agir de Deus aí aonde você está. Exatamente aí. Eu vou pôr um louvor, não vou pôr inteiro. Mas eu quero que esse louvor vá de encontro a vocês. Em nome de Jesus. O mesmo Espírito, Aleluia, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vos ressuscitará. É a palavra de Deus sobre a tua vida. Vai, vai, vai. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus. Isso é sobre a tua vida. Que posso ver, não um vale de ossos secos. Que posso dizer, já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que está morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar, posso ouvir o som do latir valer. Amor se torna vida. É sobre a tua vida. Ressuscita. O que posso ver? Se não num vale de ossos secos. O que posso dizer? Já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria. Não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte alegria, venha Espírito, haja palavra.
quero declarar na tarde de hoje. Eu não estou aqui sozinha e você também não está. Você também não está sozinho ou sozinha. Eu sei que tem homens que me ouvem, tem mulheres que me assistem. E eu quero dizer uma coisa. O Senhor está conosco. É importante que você declare. É importante que você proclame. Você não pode só orar mentalmente. O inferno precisa ouvir a declaração de vida. Nós não precisamos ser espiões. Nós somos aqueles que vamos proclamar as boas-vindas, as boas novas. O nosso Redentor, ele é vivo. Então você tem que proclamar a sua vitória. Você tem que proclamar a sua adoração. Tá ouvindo? Creiam no que eu estou falando. Vai mudar a sua história. Vai mudar a sua realidade. Vai mudar como a minha mudou. Hoje eu tô aqui para dizer para vocês. Eu vou começar antes de ler a palavra, que eu não sei porquê, mas o Senhor sabe. Hoje eu estava prostrada. Eu fui diagnosticada há poucos dias atrás com anemia. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bariátrica. E não sei se alguém aqui já teve anemia ou alguém tem noção do que é. Mas, infelizmente, eu chego a ficar algumas horas deitada. Muitas vezes eu não tenho vontade de trabalhar. A anemia, ela vem para me paralisar. A anemia vem para deixar os meus pensamentos conturbados. Então, essa palavra, antes de chegar para você, ela chegou para mim. Porque eu não sabia nem se a live ia pro ar hoje. Tamanho meu estado de prostração. Tava tão cansada. É uma sensação assim que parece que eu corri 10 quilômetros. E às vezes eu só andei 100 metros. E isso é uma coisa é uma cura que eu busco no meu Deus, eu busco no Senhor. Eu peço para o Senhor renovar o meu sangue, renovar a minha força. Então eu quero que vocês saibam, todos vocês, que a palavra, ela vem exatamente, ela é uma espada de 2 gumes. É uma espada que vai e volta. Ela bate em mim e vai para vocês. Antes de eu chegar aqui com um banquete celestial, o Senhor já me tratou por essa mesma palavra. Às vezes me divertindo, às vezes puxando a minha orelha, às vezes me perdoando dos meus pecados, para que essa palavra flua como vida na sua vida. E o que eu quero dizer é isso. Da mesma forma que Deus me levantou da cama hoje, para eu estar aqui falando com vocês, para que eu possa declarar que só existe um Deus. Esse Deus de Israel que eu vou falar agora. Só existe um Deus. Não há outro a ser adorado. Não há outro a ser engrandecido. Eu reconheço que eu sou um vaso de barro na mão do oleiro, para que ele possa, sim, me moldar, para que ele possa fazer em mim, encher de azeite, fazer em mim o que ele tem vontade de fazer. E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês. Hoje eu estava prostrada e o Senhor falou para mim: levanta e vá fazer o que você tem que fazer. Eu tinha uma pia de louça para lavar, eu tinha comida para fazer e a live para preparar. Sabe o que eu tinha feito? Nada versus nada. E aí eu liguei para uma pessoa, a Margarete está aqui, ela sabe. Eu liguei para ela e eu comecei a conversar com ela, falando. Liguei para mais uma intercessora do nosso grupo. E aí eu falei: e aí, vamos unir nós 3 e vamos fazer a live? Não, eu não posso, eu não tô bem. Ah, não posso, não tô bem. Eu falei: Jesus, espera aí, não. Vamos orar. Vamos levantar aqui um clamor pelas nossas vidas. Porque temos que ficar bem. Temos que buscar no Senhor a nossa força. Porque acreditamos que o Senhor, aquele que está escrito lá no Salmo 23, quando eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
É tão bom quando a gente lê, mas quando muitas vezes a gente está vivendo a situação, a gente esquece. Eu falo que ler a Bíblia é maravilhoso. É muito bom. A gente vê feitos, vê milagres, vê coisas assim que às vezes, né, Deus ele age com justiça. Mas quando a gente vive, quando a gente decide viver, quando a gente se coloca debaixo, fala, Senhor, estamos aqui porque reconhecemos que só o Senhor é o único, o que pode mudar as nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa. Às vezes você vai ouvir barulhos. Às vezes você vai passar por tormentas. Às vezes Deus vai te levar. Hoje de manhã ainda falando com uma mulher de Deus. Às vezes Deus te leva ao monte para olhar de cima. Mas às vezes Deus permite você ir até o vale. Para que gere testemunho. Para que eu esteja aqui falando com vocês, eu passei. Então eu posso falar. Vamos lá. Ezequiel 37. Eu vou ler. E se alguém puder escrever para mim, para ficar na live, Ezequiel 37. Quando o Senhor fala ao profeta Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. E ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Ezequiel respondeu, ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga aos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor soberano, soprarei o meu espírito e trarei de volta a vida. Porei carne e músculo entre vocês e cobrirei com pele. Darei um fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão, aleluia, que eu sou o Senhor. E assim anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se por todo lado um barulho de ossos se batendo. Imagina que assustador, né? Imagina você nessa situação. Ele ouviu o barulho dos ossos se batendo e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto ele observava, os músculos e a carne se formava entre os ossos. É muito forte isso. E em seguida, a pele se formou para cobrir o corpo. Mas ainda eles não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes a mensagem. E assim diz o Senhor soberano, o fôlego venha pelos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram a viver e se levantaram e se formaram um grande exército. No 12. Portanto, profetizei para eles e diga assim, o Senhor, o soberano, o meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e farei sair deles, e então trarei eles à terra de Israel. Essa é uma passagem muito importante que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. Essa passagem aqui nos relata, eu acredito que foi uma visão que o Senhor levou o profeta a enxergar. E nessa hora que ele fala assim,
sobre os ossos secos, que o Senhor, o Espírito de Deus levou ele num vale, e um vale coberto de ossos secos. É para eu e você imaginar um cemitério. É para que nós possamos imaginar um lugar extremamente seco, um lugar extremamente escasso. Isso significa que os ossos, quando uma pessoa morre, leva-se um tempo, né, para chegar nessa situação dos ossos. Então, isso me mostra escassez. Isso vem a palavra como uma revelação para mim, para você, de tempo. Aquilo estava ali há muito tempo para ter chegado a esse estado de ossos secos. É como se Deus... E quando Deus fez essa pergunta a ele, Deus perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? É como se eu te perguntasse hoje, esse problema que você vive, essa situação tão escassa, que às vezes está anos na sua vida, às vezes uma doença que pode ser incurável para muitos médicos, para toda a medicina, aos olhos humanos parece impossível. Imagina os ossos secos. Se eu visse uma caveira, eu jamais ia imaginar que aquilo só Deus mesmo, para cobrir de carne, cobrir de osso, juntar os ossos. E detalhe, os ossos não deviam estar próximos. A cabeça devia estar de um lado, a perna do outro, as mãos, os dedos, como que, né? E o Senhor, quando Ele une, Ele não vai unir o meu corpo com o seu. Ele vai unir o meu corpo, o meu DNA com o meu DNA. Quando o Senhor fez isso aqui, Ele uniu as partes de cada um. Consegue entender? O que Deus tem para você, é para você. O milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida é só seu. E eu tenho certeza, se hoje Deus perguntasse para mim e para você, você vê um milagre nessa situação? Você vê diante dessa situação, filho do homem, os ossos podem voltar a viver? Talvez eu falasse, Senhor, só tu pode. É tão impossível para mim. É tão impossível. Isso, Senhor, para mim, eu não consigo nem mensurar o que eu teria que fazer para que esse milagre acontecesse. Porque só um milagre. Aqui essa palavra está falando de milagre, está falando de ressurreição, de restituição. Aqui essa palavra traz para nós a entender que esse homem era um homem. Quando ele responde para o Senhor, só tu sabes, ó soberano, eterno. Ele colocou toda a responsabilidade em Deus. Ele entendia que o Deus que ele servia era o Deus Todo-Poderoso. O Deus que podia agir quando ninguém mais poderia agir. Ele foi obediente. Repara nesse capítulo 37, Ezequiel era um homem obediente. Para que o milagre aconteça, eu e você precisamos ser obedientes. Nós precisamos estar atentas à voz do Espírito Santo de Deus. Em todo momento, tudo que Deus mandou ele profetizar, ele profetizou. Profetiza agora sobre esse vale que eles vão se juntar. Ele profetizou. Profetiza agora que sobre o vale que eu vou colocar os músculos e a carne sobre os ossos. Assim o fez. A pele. Mas não tinha espírito, não tinha vida. E aí ele fala, profetiza então o fôlego de vida aos quatro ventos. E aí vai o fôlego de vida. Será que hoje eu e você temos coragem de entender que Deus está falando para nós? Profetiza. Profetiza, por isso que eu falei no início. Abra sua boca. Use a sua boca como uma ferramenta nas mãos do Senhor. Seja você um canal de bênção por onde você passar. Mas entenda uma coisa. Da mesma fonte não pode jorrar água amarga ou água doce. Seja você um canal de bênção. Seja você um canal profético. Um tempo como esse, onde o avivamento está tomando conta das nações, tomando conta das pessoas. Eu falo com pessoas do Brasil, falo com pessoas de Portugal, pessoas que moram na Espanha, pessoas que moram em vários lugares do mundo.
E eu consigo entender que em cada lugar do mundo, o Senhor está agindo profeticamente. Está havendo uma ressurreição, porque é necessário que isso aconteça, para que cumpra, para que Ele venha. Ele só pode vir quando todos os joelhos se dobrar, quando toda voz profética alcançar o alvo, quando eu e você alcançarmos. Nós precisamos entender que Ezequiel, ele tinha um coração a Deus, obediente, e eu e você também temos que ter. Qual é a diferença de nós para esse homem? Um coração disposto, uma mente voltada para o Senhor. Sabe, a voz do Espírito, esses dias eu estava ouvindo uma pregação, mexeu muito comigo, que o apóstolo, né, que falava, ele falava assim, que às vezes as pessoas ficam esperando algo mirabolante acontecer. E eu sempre falo isso. Muitas vezes a voz do Espírito, ela é doce, ela é branda. Às vezes a voz do Espírito vai chegar para você por uma criança. Eu sempre falo isso. Nós temos que estar atentos. Nós temos que meditar. Perdemos tanto tempo da nossa vida meditando nas nossas contas, nas nossas preocupações, preocupados com o nosso amanhã. Enquanto o Senhor quer que nós meditamos. Você medita e nem sabe. Meditar é se preocupar. Meditar é fazer exatamente isso que você faz quando você está preocupado. Quando você perde uma noite de sono. Quando você fica com insônia. Aonde estão os seus pensamentos? Você está meditando. Só que muitas vezes, por sua vez, você está meditando nos seus problemas. No seu vale de ossos secos. E olhando cada vez mais para ele, dizendo que é impossível. Quando muitas vezes você deveria usar a fé e dizer: Senhor, o que tu vai fazer com esse vale? E esse vale de ossos secos aqui, em Ezequiel 37, estava relacionado à nação de Israel. Israel estava desolada. Israel, que era uma nação só, quando os reis, né, Saul, Davi e Salomão eram vivos. Israel era uma potência muito forte. E depois disso, o povo se corrompeu. Depois que Salomão morreu, o povo já estava se corrompendo e aí o povo resolveu se corromper. E ali, quando o povo se corrompeu, quando eles começaram a fazer bezerros de ouro para adorar, quando eles começaram a levantar vários ídolos, o bezerro é uma forma de dizer ídolos. Mas ídolos pode ser tanta coisa na nossa vida. Ídolos pode ser, às vezes, até aquilo que você acha tão simples, mas aquilo que você santifica mais do que deve ser santo. O que você tem que santificar na sua vida, tem que ser santo para você, é esse aqui, ó. É o soberano. É o grande eu sou. Esse sim tem que ser santo. E nessa época, quando a nação de Israel foi dividida entre o reino do sul e o reino do norte, logo em seguida, Israel foi assolada e foi levado para exilos, né, babilônicos, e os sírios pegaram pegaram o norte de Israel. E ali uma nação que era tida como uma nação santa, uma nação que era para estar totalmente voltada para Deus, foi desfeita uma aliança com o Eterno. Essa parábola fala disso. Um lugar chamado Ossos Secos é o lugar onde a aliança foi desfeita. Aonde aquilo que era para ser santo deixou de ser santo. Uma quebra de aliança com o povo de Israel. E aí eu te digo, o que gera? O que acontece quando a gente sai do lugar que Deus tem para nós? Um lugar, e vai para um lugar de sequidão. A gente vai para um lugar longe do Senhor. E não tem vida longe de Deus. Longe de Deus só tem morte. Um povo que estava esquecido. Um povo que estava perecendo. Um povo que não havia esperança. A palavra de Deus diz aqui, ó, que eles não tinham esperança.
tornando os ossos velhos, secos, e não há mais esperança. A nossa nação acabou. Era essa. Essa era exatamente a situação que Israel se encontrava, desolada. A nação de Israel se encontrava dessa forma, sem esperança. Mas por quê? Porque eles quebraram o pacto. Eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. E eu vou te falar, o que nos leva a quebrar, nós nos afastamos de Deus. Deus nos afasta de nós. Nós quebramos a aliança pelos nossos pecados. E quando nós quebramos a aliança pelos nossos pecados, nós só vamos para um lugar chamado escravidão, morte. Às vezes você está vivendo num campo, num vale de morte, sequidão. Porque você resolveu agir da sua forma. Você resolveu agir da sua força. E quando a gente não anda com Deus, não tem como. Não tem como. A tristeza começa a entrar dentro de nós. A fraqueza, o desânimo, a morte. Quantas vezes, hoje eu ainda falei isso, quando eu liguei para 2 intercessoras do nosso grupo, eu falei, nós não podemos deixar de orar um dia sequer. Um dia. Nós não podemos deixar de nos encontrar um dia sequer. Tamanha revolta que estamos vivendo nesses últimos tempos, espiritual que estamos passando, aonde o inimigo tenta contra a nossa vida 24 horas por dia. Eu tenho uma coisa para dizer. Você que um dia teve uma aliança com Deus e hoje está num vale, eu tenho certeza que essa palavra aqui ela tem endereço certo. Porque tudo que o Senhor tem nos entregue tem endereço certo. Saiba que o Senhor amava Israel. E Deus não se conformou com isso. Deus não deixou Israel ficar lá desolado. É a maior prova de amor que eu posso ver aqui. Quando o Senhor diz, abrirei eu as sepulturas do exílio e farei sair deles. E trarei de volta a terra de Israel. E quando isso acontecer, o meu povo, vocês todos saberão que eu sou o Senhor, aquele que sopra o meu espírito e faço viver. E ele ainda diz assim, ó, e farei tudo, porque eu cumpro o que eu prometo. Esse é o nosso Deus. O Deus que cumpre o que promete. Não importa o vale que estejamos passando. Como eu disse, essa palavra vem para mim. Não importa. O Senhor, ele traz uma palavra de vida. Ele quer nos realinhançar de novo. Ele quer que nós nos mantenhamos ligados com Ele. Uma aliança, ela não tem fim, ó, ela vai ó, o tempo inteiro. Não há emenda. Não há emenda numa aliança. E o que o Senhor quer conosco é isso. Sem emendas. Sem medos. Nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não podemos ficarmos abatidos, deprimidos, tristes, cabisbaixos. Nós não podemos achar que está tudo bem quando não está. Porque o Senhor nos prometeu esperança. Através da sua rica misericórdia. Hoje, nessa tarde, Ele quer nos ressuscitar. Ele quer fazer de nós esse exército que Ele fez aqui. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar? Foi levantado um exército. O Senhor ressuscitou Israel. O Senhor usou Ezequiel para dizer, ressuscita. E hoje o Senhor usa essa palavra, através da obediência do seu servo, ficou registrado, para que eu e você podemos ter uma vida em Deus. Uma vida de ressuscitação, ressurreição. Aonde o Senhor nos fará viver para sempre.
exatamente como Ele nos quer. Aonde Ele entende o meu erro, Ele sabe dos meus defeitos. Às vezes você fala assim, eu só vou servir a Deus o dia que eu me livrar do meu vício. Eu só vou servir a Deus o dia que eu não beber mais. Ah, eu vou servir a Deus o dia que eu for na igreja todos os dias. E eu quero dizer uma coisa para você. O Deus de Ezequiel 37 sabia dos pecados. Ele sabia dos erros. Mas ele é tão rico em misericórdia. Ele é tão rico em misericórdia que ele aceitou o povo, restaurou aquele vale. E Israel, até hoje, sempre será a cidade santa. Sempre. Os judeus sempre será um povo reconhecido e amado por Deus. Eu quero pedir nessa tarde que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que Ele possa ressuscitar em nós e através de nós os maiores vales das nossas vidas, as maiores tristezas que carregamos. Hoje é dia 6 de junho e daqui a alguns dias fará 3 anos que o meu filho foi embora, que eu entreguei o meu filho. Talvez esse tenha sido o maior vale que eu já passei na minha vida. Talvez esse seja o maior vale que o Senhor me levou. Mas eu tenho uma coisa para dizer aqui para vocês. Todos os dias da minha vida, eu consigo ouvir o barulho dos ossos. Eu consigo ver a pele cobrindo a carne, os músculos. E louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Eu consigo ter o sopro de vida para estar aqui, falando para você. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa o vale que você está vivendo. O Senhor, Ele é justo, fiel, misericordioso, para ressuscitar esse vale de ossos secos. Cada uma de nós temos um vale. Ele não nos prometeu que teríamos uma vida sem problemas. Mas Ele disse para nós que no meio das nossas maiores aflições, Ele estaria conosco. E eu quero, para finalizar essa palavra, eu preciso contar para vocês que essa palavra foi marcada na minha vida. Eu tenho uma sobrinha que mora em São José do Rio Preto, onde eu morava antes de vir para cá. E na época ela tinha 15 anos. E ela foi mexer numa panela de pressão, foi abrir a panela de pressão com muita força. E a panela de pressão estourou em cima dela. E a notícia que chegou até nós é que ela havia sido toda queimada. A notícia que chegou é que os seios dela tinha sido tudo comprometido. Imagina uma jovem de 15 anos. E ela estava de sutiã quando ela foi abrir essa panela. Então, assim, não tinha nenhum tecido, nada que pudesse impedir. E a sorte que ela estava de calça jeans. Então, o jeans impediu que as partes íntimas dela fossem comprometidas. E aí, como foi visitar ela no hospital de queimados? Toda envelopada. E quando eu entrei, ela é muito bonita. Ela tá lá, ela faz parte, né, do Instagram. Ela tá aqui no Instagram. E quando eu entrei dentro daquele quarto, nunca vou me esquecer disso. Eu não sabia o que eu ia ver, né? Eu não sabia. E ela é muito bonita. Hoje ela deve estar com seus 17 anos. E eu falei, Senhor, eu não aceito isso, meu Deus. Ela só tem 15 anos. E ela ficar com esses hematomas. Oh, Deus, teus seios comprometidos, ter que passar por uma cirurgia plástica, reconstruir as mamas.
Nós não sabíamos o grau, porque ela ficou vários dias enfaixada. E tem todo um... Eu não sei se tem alguém aqui que está me ouvindo que sabe como que cuida das pessoas que são queimadas, mas elas ficam vários dias sem poder tomar banho. A pele delas são tiradas assim a sangue frio. É um tratamento de choque. Não tem como eu me falar e não me emocionar. Mas eu sei que foi Deus que me levou àquele quarto de hospital. Porque eu já conhecia essa palavra. Eu já sabia do Vale de Ossos Secos. Só que eu nunca tinha me atentado que no versículo 8, o Senhor, além de reconstruir o vale, os ossos, além do Senhor ter colocado os músculos, o Senhor cobriu com a pele. Essa parte eu não me atentei. Essa parte eu desconhecia. E quando eu cheguei perto da minha sobrinha, da Maria Eduarda, eu não sabia fazer outra coisa a não ser orar. E eu falei assim: Jesus, Senhor, esteja aqui com ela. Vem aqui ao nosso encontro. E eu comecei a orar, a clamar. E o Senhor falou assim: profetiza Ezequiel 37. E na hora eu lembrei do vale. Mas o Senhor falava assim: profetiza. E eu comecei a gritar perto dos seios dela, perto daquelas queimaduras, e falar: Ezequiel 37, Ezequiel 37, Ezequiel 37. Ezequiel 37. E falei para ela: agora, todas as células, todas as células vão se unir. Todas as células que não se reconhecem por causa da queimadura de 2º e de 3º grau que ela ficou. No nome de Jesus, elas vão se encontrar. E ali, eu vou falar para vocês. O Senhor me mostrou, a mãe dela havia me mostrado uma foto dela sem as ataduras, e eu vi uma pele de neném. Eu falei: nossa, que bom, ela tá ótima. E a minha cunhada falou: não, ela tá queimada. Eu falei: não, mas eu vi uma pele de neném. Eu vi uma pele tão clara, tão perfeita, que parecia pele de neném. Era o Senhor me falando como ela ia ficar. E eu me despedi, falei para ela: esquece, só ora Ezequiel 37. Lê Ezequiel 37, do começo ao fim. Ezequiel 37, você vai tomar banho, você vai passar o sabonete, você vai... A hora que eles vierem passar o óleo de girassol em você, a hora que eles vierem cuidar de você, você vai clamar Ezequiel 37. A princípio, a minha cunhada havia falado que ela ficaria quase 2 anos sem poder tomar sol. Teve que usar várias roupas especiais, roupa que normalmente se usa para mergulho. E quando eu tava louca para entrar no carro e pegar a Bíblia, que eu queria ler, e eu falava pro meu marido, eu falava assim: onde tá a Bíblia? Cadê a Bíblia? Eu quero ler Ezequiel 37, porque o Senhor falou da pele, e aquela pele de neném não saía da minha mente quando eu peguei, que eu orei. E os meus olhos veio exatamente aqui no 8, enquanto depois os músculos da carne sobre os ossos, o Senhor em seguida cobriu com a pele. E aí eu falo: Senhor, obrigada. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor, porque Deus fala e Ele testifica. E hoje a Duda tá aqui, ó. No Instagram vocês podem ver. Perfeita. 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 Porque exatamente tudo que o Senhor faz tem um endereço certinho. Tudo. Tudo. O Senhor nunca vai te entregar uma palavra que não vai ter um endereço certo. O Senhor não joga palavras ao vento. O nosso Deus, o soberano, o eterno. Eu não sei o que você precisa, mas hoje, Ezequiel 37 vem como uma palavra de ressurreição, restituição na sua vida. Fiquem com Deus. Eu peço que o Senhor
traga sobre nós um fôlego de vida, exatamente como ele fez aqui, quando ele soprou e aqueles ossos voltaram a viver. Que eu e você, por onde passarmos, possamos exalar o Espírito Santo de Deus. Que nós não sejamos confundidos. Que nós possamos viver aquilo que diz em Malaquias 3,18. A diferença do que serve e do que não serve. Que essa esperança que está dentro de nós, ela surta efeito por onde passarmos. Que você seja um canal de bênção. Que as pessoas, ao olhar para você, possam falar assim: eu preciso de uma palavra de Deus. Vai ser a fulana que vai me dar. Eu preciso de uma oração. Vai ser a ciclana que vai orar. Porque é você a pessoa que Deus quer que exale o Espírito Santo por onde passar. Amo vocês. Obrigada por ter ficado aqui. Obrigada por ter compartilhado comigo esse momento. Hoje não teve esboço praticamente nenhum. Nenhum. O Senhor só falou para mim. É Ezequiel 37. Fala para minha igreja. Fala para aqueles que têm buscado. Aqueles que querem de mim. Que eu sou Deus que ressuscito os ossos secos. Eu sou Deus que vai nas profundezas dos vales. Que vai no impossível. Grande é o nosso Deus. Amo vocês. Agora, quem quiser participar do Meet, teremos um momento de oração com algumas mulheres intercessoras que fazem parte do grupo do WhatsApp. Se você sentir à vontade, se você se sentir, quero participar dessa oração, deixa seu recado aqui no direct. Mas faz uma coisa, não deixa a bênção embora. Aproveita. Amo vocês, amo. Roseli, um beijo. Obrigada. Obrigada a todas. Vaninha, mulher de Deus. Vamos lá orar. Fiquem com Deus.